Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia do meu canal de anatomia do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o sistema arterial, parte 2, onde eu vou estar comentando com vocês sobre a artéria aorta torácica e os seus ramos e a artéria aorta abdominal e os seus ramos. Além de analisarmos então quais são os ramos de cada parte da artéria aorta, eu vou falar também quais os territórios de irrigação de cada artéria originada da aorta torácica e da aorta abdominal. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos começar então com a artéria aorta torácica. Tá? Quando nós analisamos tanto a artéria aorta torácica quanto a abdominal, nós conseguimos observar que elas vão originar novas artérias, ou como nós chamamos de ramos, tanto parietais quanto viscerais. Os ramos parietais, eles vão irrigar a parede propriamente dito, tanto do tórax quanto da parte abdominal. E os ramos viscerais vão para os órgãos, tanto torácicos quanto abdominais. Começando então com a torácica, com a aorta torácica, ela vai originar ramos parietais. Esses ramos parietais serão os seguintes. Primeiro, nós podemos ver aqui que a aorta torácica, ela vai originar artérias posteriores que vão ficar entre as costelas. Tá? Então, aqui nós temos uma, aqui outra, tá? Então, sempre entre as costelas, posteriormente, vai ter uma artéria. Essas artérias são chamadas de artérias intercostais posteriores. Essas artérias intercostais posteriores vão irrigar toda a parte posterior do tórax, incluindo ali, né, os músculos, as articulações, os ossos, bem como também os músculos da parte dorsal. Tudo bem? Além das intercostais posteriores, a aorta torácica vai originar uma outra artéria, que é chamada de terceira artéria intercostal posterior direita. Um nome muito grande, né? Mas é isso, pessoal. Do lado direito, ela vai originar a terceira. Tá? Então, é essa artéria que nós estamos vendo aqui, ó. A terceira artéria intercostal posterior direita. Tudo bem? Do lado esquerdo, ela vai originando todas as outras, né? Então, nós temos aqui a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 11ª, 12ª artérias intercostais posteriores. Do lado direito, também, né, novamente, da terceira para até a 12ª, tá certo? A primeira e a segunda são originadas aqui da subclávia, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá ok? Então, essas são as artérias parietais da aorta torácica. E quais são os ramos viscerais? Então, os ramos viscerais, nós vamos ter essa pequena artériazinha que está sendo originada aqui, ó, que é chamada de artéria bronquial direita, e essa artéria bronquial direita vai originar ramos bronquiais, que vão para os dois brônquios principais, tá? Tanto o brônquio principal direito, quanto o brônquio principal esquerdo. Então, ela vai originar a bronquial direita, e a bronquial direita vai originar o ramo bronquial, tudo bem? Além da bronquial direita, a aorta torácica vai originar os ramos esofágicos, tá? Que vão irrigar o esôfago. Então, nós temos aqui um ramo, outro ramo, ok? Então, nós vamos ter os ramos esofágicos. Estas são as artérias originadas da aorta torácica, tanto as artérias parietais, né, quanto as artérias viscerais, que vai para os brônquios principais e também para o esôfago. Então, a parte da aorta torácica, ela é bem tranquila, ela é bem fácil, não tem muita complicação, tudo bem? Vamos agora entender uma outra questão. Da aorta torácica, são somente aqueles ramos que são originados. Mas a parte anterior do tórax também tem que receber irrigação. Tá? Como nós vimos,
A aorta torácica, ela origina somente as intercostais posteriores. Mas e as intercostais anteriores? Lembrando que as posteriores elas vão irrigar somente a parte posterolateral, tá? Ou seja, elas vão da parte posterior do tórax até a metade. A metade anterolateral vai ficar a cargo de quem irrigar? Das intercostais anteriores. Só que as intercostais anteriores são originadas de uma outra artéria que não tem nada a ver com a torácica, com a aorta torácica. E sim, tem a ver com uma artéria chamada torácica interna. Esta artéria torácica interna, ela é originada da artéria subclávia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ok? Então aqui nós estamos observando a subclávia direita e a subclávia esquerda. Da subclávia vai se originar esta artéria que vai descer medialmente em relação ao osso externo, sendo um de cada lado, só que do lado de dentro do tórax, não do lado de fora. Por isso ela é chamada torácica interna, tá? Essa artéria torácica interna vai originar 4 ramos diferentes, 4 tipos de artérias diferentes, tá? As primeiras artérias originadas da torácica interna são as intercostais anteriores. Intercostais anteriores, tá? Tanto direita quanto esquerda. As artérias intercostais anteriores vão irrigar a parede anterolateral do tórax. Articulação, ossos, músculos intercostais e os músculos da parede anterolateral do tórax. Tudo bem? Além das artérias intercostais anteriores originadas da torácica interna, nós temos uma outra artéria chamada epigástrica superior. Essa artéria epigástrica superior é a artéria final, ou seja, é um ramo terminal da torácica interna. Então nós temos a torácica interna descendo, tá? Quando ela termina aqui próximo ao processo xifoide, ela origina uma outra artéria que vai descer, né, anteriormente e medialmente aqui no abdômen, que é esta artéria aqui e esta artéria aqui, tá? Sendo chamado então de epigástrica superior. Essa artéria epigástrica superior, ela vai descer até a metade do abdômen, anteriormente, ok? Essa artéria epigástrica superior vai irrigar os músculos anteriores do abdômen, reto do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, ok? Então aqui nós temos a epigástrica superior. Além da epigástrica superior, a torácica interna origina uma artéria chamada pericárdico-frênica. Por que pericárdico-frênica? O próprio nome já diz, porque ela vai tanto para o pericárdio do coração, quanto para o músculo diafragma, tá? Então, existe uma outra artériazinha formada da torácica interna, que é a pericárdico-frênica. Pericárdico-frênica, tá? Então, automaticamente, essa artéria vai irrigar tanto o pericárdio quanto o músculo diafragma. E, por fim, a torácica interna vai originar uma outra artéria, que é chamada músculo-frênica. Músculo-frênica por quê? Porque ela vai originar ramos que vão tanto para o músculo diafragma, quanto para um músculo aqui interno chamado transverso do abdômen, tá ok? Então, vejam que nós temos aqui a músculo frênica. Então, se nós analisarmos, a torácica interna origina as intercostais anteriores, a epigástrica superior, a pericárdico-frênica e a músculo-frênica, ok? Muito bem, eu falei que a
epigástrica superior, ela vem até a metade do abdômen. Mas e a metade superior, né? E a metade inferior? Vai ser irrigada por quem? Por uma outra artéria chamada epigástrica inferior, que é essa daqui, ó, epigástrica inferior. Só que esta artéria epigástrica inferior, ela vai ser originada da artéria femoral que está aqui na coxa. Tudo bem? Então a artéria femoral ela vai originar uma artéria interna, né, que é a epigástrica inferior. Esta artéria vai subir e vai fazer uma união aqui com a epigástrica superior. Esta união é chamada anastomose. Anastomose, tudo junto, ok? Então, a epigástrica superior, que é originada da torácica interna, se anastomosa com a epigástrica inferior, que é originada da femoral. A epigástrica inferior vai irrigar a metade inferior da parede do abdômen, da parede anterior do abdômen. Tudo bem? Além da epigástrica inferior, a artéria femoral origina uma outra artéria chamada epigástrica superficial, que é essa daqui, ó, tá? Epigástrica superficial, ok? Então a epigástrica superficial vai irrigar toda a parte superficial da parede anterior do abdômen. Os músculos abdominais, ou seja, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto do abdômen, são irrigados pela epigástrica superior, epigástrica inferior e por uma parte da musculofrênica. Ok? Então, com isso, pessoal, nós terminamos, né, todos os ramos da aorta torácica, bem como as artérias que irrigam a parte anterior, a parede anterior do tórax e a parede anterior do abdômen, ok? Vamos agora para a artéria aorta abdominal. Esta artéria aorta abdominal é uma artéria que ela vai originar outras artérias que vão irrigar os músculos posteriores do abdômen, o músculo diafragma inferiormente e os órgãos abdominais, tá certo? Vamos entender que a aorta abdominal é uma continuação da artéria aorta torácica. Se nós analisarmos esta imagem aqui, nós temos então a artéria aorta torácica até o diafragma. Quando ela atravessa o hiato do diafragma, a abertura do diafragma, e ela entra no abdômen, ela passa a se chamar, então, artéria aorta abdominal. Tá? E essa artéria aorta abdominal, ela vai até a altura da quarta vértebra lombar, ou seja, até a L4. Ali, a artéria aorta termina e originam-se, então, dois ramos terminais que vão em sentido para a pelve e membros inferiores. Então vamos analisar a aorta abdominal. A aorta abdominal vai originar ramos parietais e ramos viscerais, ok? Vamos começar a analisar os ramos parietais, tá? Os primeiros ramos parietais originados da aorta abdominal são as artérias frênicas inferiores, ou seja, estas do lado direito e estas do lado esquerdo. Tá? Então, essa compridona que vem até o músculo diafragma aqui e esta compridona que vem até o músculo diafragma aqui, do lado direito. Tá? Então, essas são as artérias frênicas inferiores. As artérias frênicas inferiores vão originar essas artériazinhas pequenininhas aqui, ó. Tá? Essas artériazinhas pequenininhas aqui, tá vendo? Que estão indo em direção a quem? A uma glândula que fica na extremidade superior do rim, chamada de glândula suprarrenal. Então, automaticamente, essas artériazinhas pequenas aqui são chamadas de artérias suprarrenais superiores. Tá? Então, vejam que as artérias suprarrenais superiores
são originadas das frênicas inferiores. Tá ok? Só que além disso, a glândula suprarrenal recebe também a artéria suprarrenal média e suprarrenal inferior. A suprarrenal média é originada direto da aorta abdominal, como nós vemos aqui, ó, tá? A artéria aorta abdominal origina a suprarrenal média, tanto direita quanto esquerda. Já as suprarrenais inferiores são originadas da artéria renal, tá? Então é uma artéria, então a aorta abdominal origina a renal origina as suprarrenais inferiores, ok? Então vamos repetir aqui. A aorta abdominal origina duas primeiras artérias que vão para o diafragma inferiormente, chamada de frênicas inferiores. As frênicas é que vão originar as suprarrenais superiores. Além disso, a aorta abdominal origina duas artérias, uma de cada lado, numa direita e outra esquerda, chamadas de suprarrenal média. Tá? E além disso, nós vamos ter as suprarrenais inferiores, que são originadas da renal. E a renal é originada da aorta abdominal. Tudo bem? Uma outra artéria que nós podemos ver aqui, ó, nós temos a artéria frênica inferior esquerda, e ela vai originar uma artériazinha que faz uma curva e volta para o esôfago. Essa artériazinha que volta para o esôfago é chamada recorrente do esôfago, tá? Recorrente do esôfago. Aqui, ó. Então vejam que além das frênicas inferiores, as suprarrenais superiores, média, recorrente, a aorta abdominal origina também quem? Essas artérias lombares aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4. 4 artérias lombares, tanto direitas quanto esquerdas. Tá? Artérias lombares, direita e esquerda. E, além disso, nós temos aqui mais uma bem no meio aqui, ó, bem no meinho, que é chamada de sacral mediana. Sacral mediana. Tá? Então, essas são as artérias parietais originadas da aorta abdominal. Lembrando que as artérias que são originadas diretamente da aorta abdominal são somente as frênicas inferiores, suprarrenal média, lombares e sacral mediana. Mas aí, professor, a recorrente, as suprarrenais inferiores e superiores. Então, vou repetir para vocês. A recorrente do esôfago é originada da frênica inferior esquerda. Tá? Frênica inferior esquerda. As artérias suprarrenais superiores também são originadas da frênica inferior esquerda. As suprarrenais inferiores são originadas da artéria renal. A artéria renal é um ramo visceral, ó, ramo visceral da aorta abdominal. Tá ok? Muito bem. Vamos analisar agora, então, as artérias ou ramos viscerais. Ramos viscerais. Então, os ramos viscerais, ou as artérias viscerais da aorta abdominal, são precisamente 5 artérias originadas da aorta abdominal. Então, a primeira nós temos aqui o tronco celíaco, que depois desse tronco celíaco vai originar outras 3 principais. Tá? Nós temos aqui bem no meio aqui a mesentérica superior, que vai para intestino delgado e uma parte do intestino grosso. Nós temos aqui a mesentérica inferior, que vai para intestino grosso. E nós temos as duas renais, uma direita e outra esquerda, que vão para os rins. Além das renais, nós temos também essa aqui, ó, compridona, dos dois lados, tanto direita quanto esquerda,
que são as artérias testiculares, no caso do homem, ou artérias ováricas, no caso da mulher, tá? Então, a priori, nós temos aqui as artérias originadas, as artérias viscerais, né, originadas da aorta abdominal. Agora nós vamos começar a ver cada uma delas, para onde que vai e quais as suas outras ramificações que são originadas. Tudo bem? Isso das artérias ou ramos viscerais da aorta abdominal. Okay? Começando então com o tronco celíaco, tá? Nós temos então aqui o tronco celíaco, que é uma pequenazinha artéria, tá? Logo em seguida, ela vai originar uma de um calibre um pouquinho maior para a esquerda, uma para a direita e uma que sobe em sentido para o estômago, ok? Esta fininha que sobe em sentido para o estômago, do lado esquerdo, é chamada artéria gástrica esquerda. Tá? Essa outra é um pouquinho mais, né, mais calibrosa, que vai para a esquerda, passando posterior ao estômago, indo em direção ao baço, é chamada artéria esplênica, antigamente chamada lienal. Eu até deixei aqui entre parênteses, tá? Artéria esplênica. E a que vai para a direita é chamada artéria hepática comum. Mas vejam que agora cada uma delas vai começar a originar outras artérias. Por exemplo, a artéria esplênica, tá? essa que vai para a esquerda, passando posterior ao estômago, é essa aqui de baixo, ó, tá? Ela vai em direção ao baço. Só que conforme ela vai tendo o seu trajeto, ela vai originando outras artérias. Por exemplo, ela vai originar artérias que vão para o pâncreas, né? Como nós temos aqui, né? A artéria pancreática dorsal, tá? Nós temos a artéria pancreática magna, ok? Então aqui, né, ó, aqui nós temos a artéria pancreática dorsal, esta daqui que está descendo. Esta outra que está descendo aqui é a artéria pancreática magna. Esta aqui embaixo é a artéria pancreática inferior. A esplênica origina ainda outros raminhos pequenininhos aqui, ó, que vão para o pâncreas, que são os ramos pancreáticos, tá? E depois aqui ainda dentro, né, do pâncreas, mais originado da esplênica, nós temos essa artéria que vem para dentro do pâncreas aqui, ó, que é a artéria da cauda do pâncreas. Tá? Então vejam que os primeiros ramos, um dos ramos, né, que a esplênica vai originar é em direção ao pâncreas. Né? Repetindo, pancreática dorsal, pancreática magna, a artéria da cauda do pâncreas, ramos pancreáticos e depois, no final, nós temos aqui a artéria pancreática inferior, que é a união de todas essas três, da cauda, a magna e a dorsal. Tá? Além disso, a artéria esplênica vai originar ramos que vão para o baço, que são chamados de ramos esplênicos, esses daqui, ó, ramos esplênicos, e uma outra aqui um pouquinho mais fininha, ó, que vai em direção à curvatura maior do estômago, só que do lado esquerdo. Essa fininha que sobe aqui, ó, né, que está indo aqui em direção ao estômago, que no caso é essa aqui, ó, tá? É chamada gastroomental esquerda. Gastroomental por quê? Porque ela vai originar tanto ramos que vão para o estômago, ó, tá vendo? Quanto que vão para o omento maior. Por isso ela é chamada gastroomental esquerda, tá? Então, repetindo, a primeira artéria originária do tronco celíaco é a gástrica esquerda, que vai pela curvatura menor do estômago, só que do lado esquerdo. Depois nós temos a artéria esplênica, que vai originar artérias que vão para o pâncreas, que vai para o baço, como sendo os ramos esplênicos, e a artéria gastroomental esquerda, que vai irrigar tanto o estômago quanto o omento maior. Tudo bem? Sobrou agora quem?
a hepática comum, que é a que vai para o lado direito. Hepática comum, essa daqui, tá? A hepática comum, ela vai originar duas artérias principais, tá? Uma que vai em direção ao fígado e uma que vem em direção inferior para o duodeno, para o estômago e duodeno. Essa que vai em direção ao fígado é chamada artéria hepática própria. E a que desce em direção ao estômago e pâncreas é chamada gastroduodenal. Gastroduodenal, né? Então ela vai em direção ao estômago e ao duodeno. Porém, cada uma delas vai originar outras artérias. Por exemplo, a hepática própria que vai em direção ao fígado, ela vai originar essa fininha aqui, ó, que vem para a curvatura menor do estômago, só que em direção do lado direito. Essa fininha aqui é chamada gástrica direita, artéria gástrica direita. Então vejam que na curvatura menor do estômago, nós temos a gástrica esquerda, que vem direto do tronco celíaco, e a gástrica direita, que vem da hepática própria. Além da gástrica direita, que é originada da hepática própria, né, nós temos que a hepática própria vai originar também outras duas artérias hepáticas, que é a hepática direita e a hepática esquerda, que vão entrar então no fígado. Tudo bem? Bom, aqui nós vimos então os ramos da hepática comum, que no caso é a hepática própria, que origina a hepática direita. Nós vimos a gástrica esquerda, que é originada diretamente do tronco celíaco. Agora vamos ver essa outra artéria originada também da hepática comum, que é essa que passa posterior aqui ao estômago, que é chamada de gastroduodenal. Essa gastroduodenal, ela vai originar duas outras artérias, tá? Essa artériazinha aqui em cima, bem fininha, ó, que está vindo aqui em cima, que é chamada pancreático duodenal superior posterior, e essa outra que está descendo aqui posterior, né, que vem aparecer aqui embaixo, que é a pancreático duodenal superior anterior, tá? Além disso, ela origina uma outra artériazinha pequenininha aqui, que é chamada de gastroomental direita. Então vejam, ela vai originar a pancreático duodenal superior posterior, pancreático duodenal superior anterior e uma outra que vem aqui para a curvatura maior do estômago, que é a gastroomental direita. Lembram que da esplênica se origina a gastroomental esquerda, né, que vai originar ramos tanto para o estômago quanto para o omento maior, e dessa gastroduodenal nós temos a gastromental direita. A gastromental direita se une com a gastroomental esquerda aqui na curvatura maior do estômago. Vejam então que essa artéria pancreático-duodenal, ela vai tanto para o pâncreas quanto para o duodeno. Então ela vai ficar tanto aqui na cabeça do pâncreas quanto também no duodeno, né? Ó, aqui nós temos aquela fininha lá atrás, que é a pancreático-duodenal posterior, vai passar posterior à cabeça do pâncreas, e essa aqui, que é a pancreático-duodenal superior anterior, que vai vir aqui na cabeça do pâncreas, só que na face anterior. E as duas vão originar ramos tanto para o pâncreas, né, ou seja, para a cabeça do pâncreas, quanto para o duodeno. Nessa imagem da esquerda, nós conseguimos ver aqui então o tronco celíaco, a gástrica esquerda, a esplênica, a hepática comum, né? Então aqui é só para mostrar essas ramificações principais do tronco celíaco. Aqui, ó, nós conseguimos visualizar também um pouco melhor, ó, a gástrica esquerda,
a esplênica e a hepática comum. Aqui a gente consegue ver também a mesentérica superior, a mesentérica inferior, aqui aquela testicular ou ovárica, e depois as renais que vão para os rins. As artérias renais, elas são originadas diretamente da aorta abdominal, e elas vão em direção a quem? Em direção ao rim, tanto direito quanto esquerdo. Além disso, a renal, ela vai originar um outro grupo de artérias que vem aqui para cima, para uma glândula, que é aquela glândula suprarrenal. Então, ela vai a artéria renal origina as suprarrenais inferiores. Tudo bem? Bom, chegamos então numa outra artéria originada da aorta abdominal, que é a mesentérica superior. A artéria mesentérica superior é essa daqui, ó, essa maior zona que vem até aqui embaixo. Tá? A mesentérica superior, ela vai originar várias artérias, tanto artérias que vão para o jejum no ilho, quanto artérias que vão para o início do intestino grosso. Além disso, ela vai originar essa artériazinha aqui, ó, que está saindo aqui e se ramificando para cá, ó, tá? Que vem para a cabeça do pâncreas e para o duodeno, sendo chamada pancreático duodenal inferior. Só que daí o que acontece? Ela origina a inferior anterior e a inferior posterior. Tá? Então vejam que ela origina e se ramifica, e se divide, né? Ó. Uma vem para cá posterior à cabeça do pâncreas e outra vem para cá anteriormente à cabeça do pâncreas. Tá? Então esta é a pancreático duodenal inferior anterior e a inferior posterior. Tá ok? Além desta pancreático duodenal, a mesentérica superior vai originar todas essas artérias que vêm para o jejuno e ilho, sendo chamadas, então, artérias jejunais. Opa, apertei aqui, pessoal, desculpem. Então, ela vai originar todas essas artérias que vêm para o jejuno e ilho, sendo chamadas, então, de artérias jejunais e ileais. Jejunais para o jejuno e ileais para o ilho, já quase no final do intestino delgado. Tudo bem? Além disso, então, todas essas aqui. Além disso, ela vai originar essa e uma que está cortadinha aqui, ó. Tá só o toquinho dela aqui, tá? Que nesta imagem da direita é essa aqui de cima, ó. Então vejam que ela origina uma aqui, que é essa. Essa aqui é essa. E essa aqui de cima é essa que está cortadinha, ok? Então vejam só, a mesentérica superior, além de originar a pancreático duodenal, além de originar as jejunais e ileais, origina também a iliocólica. Essa daqui de baixo, ó. Iliocólica, tá? Iliocólica, essa aqui de baixo, ó. Iliocólica. Por que iliocólica? Porque ela vai irrigar tanto a parte final do ilho, quanto a junção iliocecal, quanto o seco, a primeira parte do intestino grosso. E, além disso, também vai irrigar o apêndice vermiforme, que é um elemento pertencente ao seco, ok? Além da iliocólica, nós temos a cólica direita, essa daqui, ó, cólica direita, que é essa daqui, tá? A cólica direita, ela vai originar artérias que vão irrigar o cólon ascendente e flexura cólica direita do cólon do intestino grosso. Tá? Então, a cólica direita vai irrigar o cólon ascendente e flexura cólica direita. A cólica média, que é esse toquinho aqui, que no caso é esta daqui, tá? Vai irrigar quem? A metade direita do cólon transverso do intestino grosso. Tá ok? Metade direita do cólon transverso do intestino grosso. Tudo bem? Isso é a mesentérica superior. Tá ok? Mesentérica superior. Nós temos também a mesentérica inferior, que é originada também da aorta abdominal. Tá?
Mesentérica inferior está descendo e ela vai originar 3 tipos de artérias. Ela vai originar a cólica esquerda, essa que está subindo aqui, cólica esquerda. Ela vai originar todo esse conjunto de artérias aqui, que vai para o cólon sigmoide do intestino grosso e vai originar uma outra fininha que vem aqui para o reto, tá? Então vejam só, cólica esquerda. A cólica esquerda vai irrigar quem? Vai irrigar a metade esquerda do cólon transverso, a flexura cólica esquerda e o cólon descendente do intestino grosso. Metade esquerda do cólon transverso, flexura cólica esquerda e cólon descendente do intestino grosso. As outras artérias, que no caso são as sigmoídeas, né? Essas daqui, tem 1, 2, 3 ramos que depois se ramificam aqui, que vem para o cólon sigmoide do intestino grosso. Então, as artérias sigmoídeas, que são essas daqui, irrigam o cólon sigmoide do intestino grosso. E depois, por último, origina esta única aqui que vem para o reto, que é chamada de artéria retal superior, que vai irrigar a parte superior do reto. Retal superior vai irrigar a parte superior do reto. Nesta imagem aqui a gente consegue observar, né, a mesentérica superior, originando as jejunais e ileais, né, a iliocólica, a iliocólica aqui, a cólica direita e a cólica média, tá? Cólica média. Aqui nós temos a mesentérica inferior, que está irrigando a cólica esquerda, as sigmoídeas, né, as sigmoídeas aqui, e a retal superior que está vindo para cá, retal superior. Tá? Então aqui nós observamos todas as ramificações da aorta abdominal, né? Começando ali desde o tronco, os ramos parietais, né? As frênicas inferiores, a frênica inferior vai originar a recorrente do esôfago, vai originar as suprarrenais superiores. Depois nós vimos um outro ramo da aorta abdominal, que é a renal, que vai para os rins. Vimos um outro ramo da aorta abdominal, que é a suprarrenal média. Da renal, que é um outro ramo, né, sai as suprarrenais inferiores. Aí depois nós vimos a mesentérica superior e depois nós vimos a mesentérica inferior. Além dessas tem quem? A testicular ou ovárica, tá certo? Aqui, pessoal, então vejam que a aorta abdominal, ela vem até na altura da L4, ou seja, da quarta vértebra lombar, aonde a aorta termina. Quando a artéria aorta termina, ela se divide originando 2 ramos terminais. Esses 2 ramos terminais são um para a direita e outro para a esquerda, que são chamadas de artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Tá? Então a aorta termina na L4, originando a ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. A partir dessas ilíacas comum é que vão se originar outras 2 artérias, que é a ilíaca interna e externa. Ilíaca interna vem para a pelve, ilíaca externa continua descendo para os membros inferiores. Porém, ilíaca interna e ilíaca externa, nós vamos trabalhar na próxima videoaula, que é a parte 3, onde nós vamos ver as artérias de membros inferiores e pelve. Tudo bem? Pessoal, então aqui nós terminamos a parte 2 do sistema arterial. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Façam suas anotações e deixem seus comentários lá no vídeo, no meu canal. Sugestões, reclamações, dúvidas, elogios, né, que eu estarei respondendo a todos aí assim que possível. Então, um grande abraço a todos, ótimos estudos, uma boa aula para todos vocês e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.
Um grande abraço, valeu!